Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo e espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Daniel aqui na Bíblia de Estudo Max Lucado, versão NVI. Hoje leremos o capítulo 3 e a nota lateral. Então vamos começar. Capítulo 3. A imagem de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes
do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha, em chamas, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Até aqui, vamos agora à nota lateral. Lições para a vida. Localize-se. Embora tenha louvado a Deus em certa ocasião, Nabucodonosor fez erigir uma estátua de ouro em uma área da Babilônia. Observe. O orgulho e a arrogância levaram Nabucodonosor a ordenar que todos os funcionários do reino adorassem o ídolo. Caso contrário, seriam mortos. Sem dúvida, essa foi uma maneira de o rei promover a submissão à sua autoridade. Medite. Todos nós indagamos por que as igrejas são cheias de poder em uma geração e vazias em outra. Talvez a resposta se encontre em Provérbios 5:25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso. Deus odeia a arrogância. Ele odeia a arrogância porque não temos feito coisa alguma pela qual possamos ser arrogantes. Os críticos de arte ganham prêmios pelas pinturas que avaliam. Há um Pulitzer, uma premiação na área de linguagens e artes para a tinta. Você pode imaginar um bisturi se tornando presunçoso após um bem-sucedido transplante de coração? Claro que não. Eles são apenas ferramentas. Por isso, não recebem crédito pelas realizações. E a mensagem do Salmo 23 é que não temos nada pelo que nos orgulhar. Temos descanso, salvação, bênçãos e um lar no céu. E não fizemos nada para merecer qualquer uma dessas coisas. Quem fez? Quem fez o trabalho? A resposta enfileira-se pelo Salmo 23 como pérolas no fio de seda. Ele me faz, Ele me guia, Ele me restaura o vigor. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete, unges a minha cabeça,
Podemos ser a tela, o papel ou o bisturi, mas não somos quem merece os aplausos. É apenas para ter certeza de que entendemos o ponto. Bem no meio do poema, Davi declara quem os merece. O pastor guia suas ovelhas, não por amor de nossos nomes, mas por amor do seu nome. Porque Deus tem algo a fazer conosco? Por amor do seu nome. Nenhum outro nome em cartaz, nenhum outro nome em destaque, nenhum outro nome na primeira página. Tudo é feito para a glória de Deus. Aplique. Em que áreas de sua vida existe a tentação de ser orgulhoso ou arrogante? Será que é uma habilidade ou um talento especial? Ou, quem sabe, alguma coisa que você possua, como a casa onde mora ou o carro que dirige? Ou é sua formação ou suas realizações? Faça uma lista desses itens e então, confesse a Deus seu orgulho. Peça a ajuda de Deus para remover esse espírito de arrogância. Até aqui. E é isso, gente. Terminamos a leitura do capítulo 3 do livro de Daniel e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.